Amigos, estamos aqui transmitindo diretamente do 9º Congresso Internacional de Ciências da Longevidade e hoje tenho uma honra imensa de ter essa criatura do bem aqui do meu lado, uma pessoa que eu já acompanho há muito tempo, admiro mais ainda pela sua coragem, pelo brilhantismo desse seu cérebro inquieto e maluco. Me permita dizer que aqui nesse grupo, se não for meio louco, não consegue chegar porque não vai entender. Então somos loucos do bem. E para falar em louco, tenho aqui ao meu lado essa criatura, que também tenho a honra de dizer, é o cara que cuida da minha saúde nutricional. Tonton, uma honra ter você aqui, meu querido. Obrigado. A honra é toda minha, porque eu acompanho você há mais tempo, por causa da entrevista com a Marília Gabriela. Morava em Portugal na altura, eu estava estudando nutrição ainda, e passei de seguir nessa época. Então a honra maior é minha. E eu lembro de você de um grupo lá de Goiânia ou algo assim. Sim. Um grupo que a gente estava lá fazendo um evento com Exato, e também no hotel perto da Casa do Presidente em Brasília. Isso, do Golden Tulip. Golden Tulip, Isso. exatamente. Então, é uma história que já tem aí uma boa estrada. Mas o que eu queria mesmo explorar do cérebro dessa criatura é o conceito que ele vem desenvolvendo com muito brilhantismo. O Tonton é um sujeito que tem uma formação muito rica, né? Ele teve a coragem de trafegar por várias áreas do conhecimento humano, né? Aquele cara que não tem medo de encarar o novo e entende que conhecimento jamais vai subtrair, sempre multiplicará. Eu não digo nem somar. E hoje ele defende uma ideia fascinante que é o biohacking, que eu gostaria que você comentasse um pouco aqui conosco, querido. What the hell is biohacking? Explica para esse povo aí o que é isso. O que é que saiu dessa cabeça maravilhosa? O biohacking, então, quebrando a terminologia de uma maneira bem simples. Bio de biology, biologia, hacking de hackear. Então imaginem o clássico hacker de computador, que quando eu era adolescente fazia isso também, que pega lá o seu confessando, computador, né, seu passado. naquela época não era um crime nem nada, não existia leis de internet nem nada. Mas imagine então a pessoa que tem um computador mais velho e força o computador ou coloca ali uma programação no computador para funcionar melhor. E o jeito mais fácil de vocês entenderem é um carro. A gente tem hoje oficinas especializadas que você vai lá, você faz uma programação no chip do carro e o carro já ganha 20, 30 cavalos só pela modificação. Só que nós somos muito mais que qualquer máquina, muito mais que uma McLaren Senna, que é o meu carro preferido. Muito mais. Nós somos... Não existe um carro que pudesse ser comparado ao organismo humano. E aí entra a questão, se um carro simples, um Audi A3 simples, você faz uma reprogramação de um chip e você ganha ali 20, 30 cavalos, o que seria então a performance humana, física, mental, espiritual inclusive, não tem limites. Então o biohacking começou no Vale do Silício por nerds como eu, como você, mas que, diferente de nós, não eram profissionais da saúde, sim entusiastas que não estavam satisfeitos com seus médicos e nutricionistas, como nos Estados Unidos, com 30 e alguns anos já estão tomando 4, 5 medicações, muitas inclusive controladas, eles começaram a buscar. E aí nessa busca surgiu o biohacking, que o termo já é utilizado há pelo menos uns 12 anos. E nos últimos 8 anos nós tivemos inúmeros congressos que inclusive, antes de vir para cá, estava em Portugal e algumas semanas antes na Holanda, onde teve o maior summit de biohacking do mundo, que está convidado já para ano que vem, onde nós fizemos na prática todas as terapias mais indicadas. Então, foi muito legal ver médicos e nutricionistas colocando traje de banho, entrando numa crioterapia e saindo para uma sauna e criando esses estresses para melhorar o funcionamento do organismo, regular sistema simpático, parasimpático, melhorar a imunidade, função intestinal. O que vocês possam imaginar, a gente consegue fazer com biohacking. Fantástico, Tonton. E o que é que você poderia nos dizer que constituiriam as pilastras básicas dessa estratégia? O principal, e que infelizmente poucos fazem, é conhecer muito bem o seu próprio organismo. Quando eu tive a honra de te atender, foi muito rico a experiência,
pela precisão das informações que você colocou na anamnese e que você me deu durante o atendimento. A gente tem, óbvio, eu temos clientes que acompanhamos aí muitos e muitos anos, que a gente já conhece e sabe muito bem. Mas a pessoa, quando ela chega a primeira vez para fazer um atendimento, eu vejo que ela não conhece nada. Ela não sabe nem o que causa mais hipertrofia nela. É comer mais carboidrato, é treinar mais, é descansar mais. As pessoas não se conhecem. Então, acho que o primeiro pilar para a pessoa poder se auto-intitular e fazer biohacking é começar consigo mesmo. Então, ter a percepção de como o seu corpo funciona e entender esse funcionamento. Caso contrário, se você não entende bem a sua máquina, não domina bem a sua, como é que você vai ajudar as outras pessoas a dominarem a máquina delas? Não tem como. Seria o principal pilar. Perfeito. Após esse alto processo de conhecimento, de autoanálise, de autoavaliação, ele chegou até você. E aí? Quais são os próximos passos? Bom, aí eu vi o que eu precisava melhorar, o que me atrapalhava, o que impedia eu ter sucesso em outras áreas da vida além da profissional. E aí a gente entra na questão de eu ter o diagnóstico de transtorno espectro autista e mesmo com muitas terapias, fonoaudióloga, entre outras, ainda tinha muita dificuldade na comunicação e na socialização. Então eu pensei, o que eu posso fazer a nível de biohacking para melhorar isso? E eu comecei a ver quais os pontos que eu tinha a melhorar, não defeitos nem problema, pontos a melhorar. E aí eu comecei a trabalhar esses pontos, então comecei a utilizar óleos essenciais para melhorar a parte social, comecei a utilizar a ocitocina também para a parte social comunicativa, comecei a fazer avaliações genéticas para olhar quais polimorfismos, gene da Conte, para avaliar a questão do estímulo da cafeína. E aí, quando você tem esse conhecimento holístico e você começa a ter resultados com você, você tem uma alegria, um contágio que você precisa atender as pessoas para passar isso para elas. É um segredo que se transforma num conhecimento que você quer contar para o mundo inteiro. Só que a gente não tem como sair contando para o mundo inteiro, precisa ter um evento que nem esse, com pessoas que estejam com a mentalidade aberta para receber, ou aquele cliente que muitas vezes já tentou todas as terapias do mundo e não sabe por que não consegue ajustar a tireoide. E aí você faz todo o processo da matéria, mas não ajusta, porque a pessoa tem problemas muito mal resolvidos e a parte energética dela está desalinhada. E a gente tem a moeda energética, que é o ATP. Mas e os elétrons? Então, quando a gente fala de matéria, a gente fica muito preso numa ciência. E quando a gente tem a visão holística, a medicina tradicional chinesa, ayurvédica, a gente começa a enxergar, peraí, mas existe mais que isso. E isso que a gente pode transmitir. E o objetivo, então, do meu trabalho hoje, inclusive dando aula sobre biohacking, é ter mais profissionais se formando, fazendo formações nessa área e agregando esse conhecimento no dia a dia, porque o simples fato de eu ter mais eficiência e eficácia num simples atendimento no consultório já é uma forma de biohacking. Essa é uma preocupação, né, Tuton, que todos nós que nos envolvemos com a educação, principalmente quando ela tem conexão com o tratamento da saúde, é inevitável. Eu tenho esse mesmo sentimento seu, que torna-se algo contagioso, né, e contagiante ao mesmo tempo. Porque você não consegue mais manter esse conhecimento só no seu domínio, e é até injusto, né, é até antinatural. Você não dá sequência a esse padrão vibracional do conhecimento. O conhecimento ele precisa se expandir, ele precisa ser pulverizado, ser capilarizado. E foi isso que me moveu a tocar esse projeto da longevidade, que esse ano completa 20 anos, né? Com mais de 11 mil médicos formados. E eu acredito que uma pessoa do seu grau de percepção e evolução espiritual, não só mental, já entendeu que a regra do jogo é expandir essa coisa aí. Isso tem que ganhar o mundo, você tem que ser o mentor desse processo e encarar isso como uma missão. Né? Como eu enxerguei claramente que a minha missão de Deus era fazer barulho. Deus me concedeu essa vida para que eu seja uma trombeta. Né? Eu não sou autor de nada, eu não descobri nada disso,
mas eu sei fazer uma coisa muito bem. Transmitir com honestidade aquilo que eu acredito e aquilo que eu pratico. Eu acho que esse é o mesmo propósito e eu penso que não é à toa que semelhantes se atraem. Exato. Os opostos não se atraem, isso aí na prática não existe. São os iguais que se atraem e quando a gente tem essa capacidade que você usou muito bem de vibrar algo que a gente busca, então ter essa prosperidade, a gente vai unir e trazer pessoas para isso. E às vezes a gente fica preocupado, nossa, por que esse profissional do contra está atendendo comigo ou está fazendo uma formação? Porque sempre aparece. E aí a gente pensa, mas não deveria. Na verdade é algo que você tem que mudar em você e aprender em você para aquela pessoa também. Então, mesmo quando vocês estão em algumas situações de reclamar ou de estar insatisfeitos, porque nem sempre o plano vai sair como deveria, entendam que toda a situação de adversidade é um desafio que Deus te colocou para trazer um aprendizado, ou quem prefere pensar, o universo. Mas é exatamente esse o ponto, e a semente que você plantou na longevidade, que eu comecei a plantar no biohacking, é sempre multiplicar. Somar é algo tão básico, a gente tem que sempre pensar em multiplicar, e esse efeito entourage que a gente cria em torno de pessoas é o que está faltando hoje para o planeta. As pessoas estão cada vez mais presas nos meios digitais, não perdem o contato, e como é que a gente vai ter uma capacidade de transmitir conhecimento e energia tão distante? A gente precisa ter essa proximidade, e a alegria que você tem de ensinar, que eu também tenho, é o que está faltando para a maioria dos profissionais ainda. Certeza absoluta. E descobrirmos que a única forma de sermos felizes é fazermos o bem. E a única forma de fazermos o bem é acreditarmos naquilo que fazemos. Então essa é a regra da vida. Eu achei muito interessante quando você coloca aquela linha de transmissão energética, né? Porque é exatamente o que eu sou um praticante de uma filosofia japonesa chamada Seicho no Ie. Ela foi criada por um sábio japonês chamado Masaharu Taniguchi. E ele, depois dessa obra que ele escreveu na década de 30, foi revisitada ali nos anos 70 por pesquisadores, neurocientistas, e rebatizaram a obra da Seicho no Ie com um nome bem mais moderno chamado Programação Neurolinguística. O que é a PNL? Nada mais do que a Seicho no Ie modernizada. Nós na Seicho no Ie acreditamos que sentimento gera emoção, que gera pensamento, que gera palavra, que gera ação, que gera expressão no mundo fenomênico. Então, nós somos exatamente o que sentimos, e sentimos, após o sentir vem o pensar, e o realizar é nada mais do que a expressão do que já existe na sua mente, nesse mundo ilusório que é o mundo fenomênico. Tudo isso aqui é uma grande ilusão. Na verdade, a única coisa concreta que existe é o que está aqui dentro da sua cabeça. Então, meu querido príncipe amado, meu grande guru, uma honra imensa ter você aqui conosco. Que Deus ilumine esta cabeça maravilhosa. Amém. É como loucos como você que o mundo segue em frente e adiante e para cima. Deus o abençoe e estejamos sempre juntos. Obrigado por vocês terem aqui usado esse tempo para nos escutar. Beijos!